Olá, vamos dar início à solução de uma questão. Essa questão está presente na prova para professor do ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal do Ceará. Em 2021, foi realizado e organizado, no caso, pela banca IDECAM. A questão diz o seguinte: um móvel de 0,5 kg com dimensões desprezíveis descreve um movimento cuja função horária do vetor posição em metros pode ser escrita como r vetor função de t igual a t seno de 2πt na direção x mais π elevado a t y na direção y, em que x vetor e y vetor representam vetores ortogonais e t é uma variável de tempo medida em segundos. Assinale a alternativa que contém a intensidade da força resultante que atua sobre o objeto no instante t igual a 1 segundo. Bom, para resolver essa questão, nós vamos precisar da aplicação direta da segunda lei de Newton, que diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a gente vai precisar da intensidade, tendo em vista que a questão aqui está levando em consideração o valor da intensidade, está sendo dado em Newton. Então, vamos lá. Nós sabemos também que a aceleração é nada mais, nada menos do que a derivada segunda da posição com relação ao tempo. Então, a gente vai precisar dessa informação. Vamos colocar aqui o R, vetor em função de t, está dado na questão, que é t seno de 2πt na direção x, mais π elevado a t na direção y. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a derivada, no caso, a derivada primeira de r com relação ao tempo. Nesse caso, teremos o seguinte: a primeira parcela, aqui, de t seno de 2πt na direção x, vai ficar o seguinte: derivada do produto, vai sobrar. Vou abrir um parêntese aqui para organizar. T vezes cosseno de 2πt vezes a derivada do cosseno, vezes a derivada de 2π, que no caso 2πt, que no caso seria 2π, mais, agora vou repetir o seno de 2πt na direção x e a derivada de t, que no caso vai dar 1, portanto vai sobrar seno de 2πt tudo isso na direção x, mais a derivada da segunda parcela na direção y, que vai ser π elevado a t na direção y. A derivada de elevado a t é o próprio elevado a t. Agora a gente vai fazer a segunda derivada. Esqueci aqui do 2. A gente vai fazer a segunda derivada dessa parcela toda aqui e depois essa parcela. Então, vamos lá. A derivada segunda da posição com relação ao tempo, que no caso vai ser igual à aceleração, vai ser dada por nós temos aqui um 2π nessa primeira parte, né? Ele vai ficar aqui na frente. Vou colocar uma chave aqui para organizar. 2π, que multiplica a derivada de t cosseno de 2πt, vai dar menos t vezes o seno de 2πt
vezes a derivada daqui de dentro, no caso que seria do cosseno, vai ficar 2π. Mais a segunda parte, no caso desse primeiro termo, vai ser a derivada de t. Portanto, vai ficar somente o cosseno de 2π t mais ainda na primeira parcela nós temos o seno de 2πt. A derivada desse cara vai ser a derivada do seno, vai ser o cosseno de 2πt vezes a derivada de dentro do seno, no caso que seria 2π. Tudo isso na direção x vetor, mais a derivada da segunda parcela, que no caso seria π é uma constante, derivada de elevado a t de novo vai dar elevado a t na direção y. Agora, nós vamos substituir, no caso, t igual a 1 segundo dentro da expressão. A aceleração avaliada em 1 segundo vai dar 2π, está em evidência, colchete que multiplica menos 1 vezes o seno de 2π vezes 2π mais cosseno de 2π, fecha o colchete, mais cosseno de 2π vezes 2π, tudo isso na direção x unitário, mais π elevado a 1 na direção y unitária. Bom, simplificando, a gente pode ver que o seno de 2π, essa parcela, vai zerar. E, no caso, o cosseno de 2π aqui vai ser 1 e aqui também vai ser 1. Então, portanto, vai sobrar 2π na direção x vetor, seria a primeira parte, mais 2π na direção x vetor, referente a esse e a esse outro aqui, multiplicado pelo 2π aqui de fora, mais a parcela na direção y, que seria πe na direção y, que equivale a, somando 2π na direção x com 2π, vai me dar 4π na direção x, mais πe na direção y. Então, o valor da aceleração vetor seria igual a 4π na direção x, mais πe y. Como nós precisamos do módulo, então nós vamos fazer o seguinte: o módulo ao quadrado, o valor da aceleração, o valor da aceleração ao quadrado vai ser igual ao quadrado das suas componentes. Então vai ficar 4π ao quadrado mais π vezes e ao quadrado, que vai me dar ao quadrado igual a 16π ao quadrado mais π ao quadrado vezes e ao quadrado. Nesse caso, o A
vai ser igual a raiz quadrada disso tudo, 16π ao quadrado mais π ao quadrado vezes E ao quadrado. Posso tirar aqui o π ao quadrado, colocando em evidência, vai sair da raiz, sobrando 16 mais o E ao quadrado, tudo isso dentro da raiz. Como no caso eu quero a força resultante, tenho que multiplicar pela massa. Então a força resultante vai ser igual a 0,5 que multiplica π vezes a raiz quadrada de 16 mais E ao quadrado. Ou 0,5 pode ser escrito como 1/2, né? Então ficaria π dividido por 2 e multiplica raiz quadrada de 16 mais E ao quadrado newtons. E nesse caso aí é a opção C. Então, se você gostou desse vídeo, dessa solução, quer mais soluções desse tipo, né? Também está estudando aí para concursos, deixa seu comentário e diz aí qual é a questão que você quer que a gente resolva e a gente pode tentar resolver aqui. Valeu, um abraço.